Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Conforme combinamos, faltando aí 2 minutinhos para as 8 horas, vamos fazer o nosso bate-papo, nossa conversa aqui com vocês. Quero agradecer a todos que estão entrando, que estão participando. Olha, já tem bastante gente no nosso Facebook. Mais de 500 pessoas, mais de 600, maravilha. A gente tem bastante informação para passar para vocês hoje. Também no Instagram, 780 pessoas. Então vamos lá. Primeiro, minha saudação a todos vocês, né? Boa noite a todos. Quero reafirmar aqui que a Prefeitura está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana, para a gente continuar mantendo Maringá absolutamente sob controle e que a gente continue neste processo da forma como nós estamos. Então, quero deixar bem registrado que hoje faz 2 meses, olha, do primeiro decreto nosso, né, hoje faz 2 meses, foi no dia 18 de março que fechamos o comércio e graças a Deus os números comparado com outra cidade, nós estamos nos números extremamente positivos. Claro que o ideal seria 0 morte, 0 pessoa infectada. Mas vocês estão vendo a realidade do Brasil, como que a coisa está complicada em nível de país, do mundo também. E aqui nós estamos conseguindo ter a situação sob controle, graças a Deus, né? O Paraná, por exemplo, atualizou os números, são 2.360 casos positivos e 127 mortes. A gente lamenta profundamente essas mortes do Paraná, essas mortes do Brasil, essas mortes aqui de Maringá, 6 mortes, lamentamos profundamente, né? E casos novos, Maringá. Então veja bem, Maringá nós temos 9 casos novos e mais 18 casos de funcionários do hospital psiquiátrico. Vocês estão sabendo, teve não sei se a gente poderia dizer surto, mas infelizmente foi internada uma senhora lá de Cascavel. Ela veio para o hospital psiquiátrico, porque lá não tem hospital psiquiátrico, nosso aqui é uma referência para muitas cidades, né, de 70% ou mais até de pacientes são de fora de Maringá. Essa senhora veio, aí ela possivelmente já veio com o Covid. Então ela esteve no HU, foi feito o exame e foi confirmado o Covid nesta paciente. Aí imediatamente foram feitos os testes nos pacientes que tiveram contato direto com ela, na enfermaria. Aí nós tivemos, então, 6 novos casos. E aí foram feitos testes, estão sendo feitos testes em todos os funcionários e em todos os pacientes. Nós estamos acompanhando, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a administração do Hospital Psiquiátrico. De 58 funcionários do Hospital Psiquiátrico que fizeram o teste, lamentavelmente, 30 deram positivos. Né? Não quer dizer nenhum grave, né? Graças a Deus, nenhum grave, porém positivaram 30 casos dos 58 funcionários. São muito mais funcionários. Destes 30 positivos de funcionários do hospital psiquiátrico, 18 são de Maringá, moram aqui e entram então na nossa estatística. E 12 são moradores fora de Maringá. Somando, portanto, o boletim de ontem com os casos de hoje, que são 9 da cidade em geral e mais 18 do hospital psiquiátrico, nós chegamos a 187 casos. Desses 187 casos positivos, 18 internados, sendo 13 em enfermarias e 5 em UTIs. Em relação ao hospital psiquiátrico, eram essas as informações. Nós estamos trabalhando, como eu disse, em conjunto com a Secretaria de Estado, toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e também
com a gestão do hospital. As pessoas que tiveram contato com pacientes ou esses funcionários, evidentemente que estão isolados, né? Nós não permitimos ninguém entrar nem sair do hospital psiquiátrico, evidentemente, para manter aqueles que estão lá em isolamento e não chegar novos pacientes para o hospital psiquiátrico, né? E nós vamos sempre mostrando e divulgando os números para vocês. Bom, em relação a Maringá, nós tivemos aquele aumento no final de semana de 20 casos, né? Agora nós basicamente contaremos 27, sendo 18 do municipal, do hospital psiquiátrico. Então, na realidade, seriam 9 casos. Está sob controle a situação. Como eu disse, não é uma situação boa, que boa seria se não tivesse nada disso. Mas é uma situação sob controle, que nós estamos há 2 meses trabalhando intensamente e com todas as informações. Eu quero dizer que nós publicamos hoje o boletim epidemiológico. Claro que aí vocês não vão conseguir ler, mas esse boletim epidemiológico, ele é feito pela nossa equipe técnica da Secretaria de Saúde. São mais de 20 páginas, né, com todas as informações possíveis. Aqui não vai dar para vocês verem, evidentemente, mas vou tentar mostrar. São muitos gráficos, são muitas informações, mapa da cidade, dividido por bairros, gênero, idade, dividido por unidade de saúde, entendeu? Todos os acompanhamentos possíveis e imagináveis, a Secretaria de Saúde tem isso em mãos. Esse boletim é público, né? Não são todas as cidades que fazem isso. Maringá é um exemplo em transparência de números e também de ações. Então, esse boletim, nós vamos postar no meu site o link, depois vocês podem buscar lá, mas de toda forma, também isso foi publicado e está sendo divulgado para todos no site da Prefeitura. Essa condição e essas informações técnicas é que permitem fazermos os movimentos de abertura que fizemos desde lá dos próximos 15 dias passados da epidemia, quando nós fomos abrindo gradativamente. Cada passo tomado, ele já está planejado, estudado e analisado, né? Fizemos com a indústria, fizemos com a construção civil, fizemos com o comércio de rua, tudo com regras claras e muito restritivas, né? Preservando a saúde das pessoas. Fizemos do shopping, fizemos de igrejas e fizemos de restaurantes também e bares. De um modo geral, gente, há um comportamento muito positivo em relação às atividades industriais e comerciais, né? Nós estamos e tivemos um problema grande neste final de semana em relação a bares. Restaurantes não foram os problemas, bares sim, nós tivemos os problemas e vocês acompanharam aqui. A fiscalização tem agido 24 horas por dia, é um trabalho intenso, multas, notificações. Mas nós chegamos então à conclusão de que não bastava só as multas, né? Ontem, por exemplo, este bar que foi o que mais divulgou-se na internet, ali da praça, antiga praça da Car Wash, foi aplicada a multa de R$75 mil, né? A operação de fiscalização contou com a presença física do próprio secretário de saúde, nossa equipe esteve dentro do estabelecimento, e outros também que foram multados. Portanto, nós decidimos, tecnicamente, refazer algumas regras em relação ao setor de alimentação. Também decidimos, e já falo sobre as regras, é o decreto que agora é 8.6, daqui a alguns 10 minutinhos, daqui uns 20 minutos, ele será publicado no órgão oficial para vocês. Esse decreto 690, ele traz de volta, a partir de amanhã, o toque de recolher. Entendemos ser necessário. Por quê, gente? Porque vocês mesmos estão sugerindo, vocês mesmos estão percebendo uma quantidade muito grande de pessoas sem a necessidade de estar nas ruas. Isso está em vários lugares da cidade, né? Nós estamos percebendo em espaços públicos, nós estamos percebendo nos campinhos, na Praça da Catedral, né? Muitos churrascos em casas, em festas de chácaras, são muitas as denúncias que nós recebemos.
A prefeitura tenta da melhor maneira possível controlar isso, fiscalizar, agir junto com a Guarda Municipal. E agora, neste decreto, nós trouxemos também a responsabilidade de participação da Polícia Militar junto, da Polícia Civil junto, para que a gente tenha o controle da situação a qualquer momento. O toque de recolher será das 23 horas às 5 horas da manhã. Então nós mudamos, o toque de recolher anteriormente era até às 22, esse nós entendemos e foi recomendado então a partir das 22 horas, aliás, a partir das 23 horas de amanhã à noite, nós teremos o toque de recolher em Maringá. Exceto para aqueles trabalhadores dos serviços essenciais, dos serviços de saúde, de segurança, que tiveram justificativa para eventualmente estar fora do horário. Os demais, gente, eu peço a todos vocês, ajudem, gente. Depende de todos. Não depende da prefeitura ou do governo estadual, do governo federal apenas. Não depende dos decretos apenas. Depende da conscientização de cada um, gente. Porque se as pessoas não continuarem colaborando, nós vamos ter que tomar medidas mais restritivas. E tomaremos todas que forem necessárias. Tranquilizo você, maringaense, de que nós tomaremos todas as medidas necessárias para controlar a situação. Não vamos esperar aumentar números ou eventualmente agravar a situação para depois tomarmos providência. Isso nós não faremos. Estamos acompanhando 24 horas por dia. Toque de recolher a partir de amanhã. Setor de alimentação, tem mudanças. Fica proibido mesas em calçadas. Proibido mesas em calçadas. Dentro dos estabelecimentos de alimentação, que servem alimentação, as mesas não poderão ser juntadas. Fica proibido mesas juntadas e o limite máximo de 4 pessoas por mesa, independente do tamanho da mesa, com uma distância de 2 metros entre o cliente e a próxima mesa. 2 metros entre o cliente e a próxima mesa. Mesa com capacidade máxima de 4 pessoas, proibida a junção de mesa. Proibido som ao vivo, DJ, televisão, telão ou qualquer tipo de som ao vivo ou ambiente. Fica terminantemente proibido a partir de amanhã. O horário de funcionamento fica como estava até às 22 horas. Então os restaurantes poderão funcionar até às 22 horas, com mais meia hora de prazo para concluir a conta daqueles que eventualmente chegarem próximo das 22. Então não é que funciona até as 22h30, funciona até as 22. Porém, ainda há uma tolerância de 30 minutos para fechar a conta e a pessoa se dirigir até a sua casa. Porque o toque de recolher será, então, 23 horas. Em relação ao toque de recolher, é preciso lembrar que está estabelecida uma multa de R$200 por pessoa e o infrator, a pessoa que transgredir o toque de recolher, sem justificativa, claro, estará sujeito, inclusive, à responsabilidade criminal. Então, os processos serão encaminhados, não só do toque de recolher, mas de todos os decretos, serão encaminhados ao Ministério Público, à Polícia Civil, para abertura de inquérito e responsabilização civil e criminal, que são 2 artigos do Código Penal. Artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, e o artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Então, isso em relação ao toque de recolher. Em relação aos demais atos do decreto, da mesma forma. Disque cerveja e lojas de conveniência. Presta atenção, as lojas de conveniência conseguiram uma liminar na justiça, que eu sempre fui contra, mas, enfim, conseguiram na justiça, o que garante a elas o funcionamento igual ao horário de mercado, que é da segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E sábado, das 8 às 18 horas.
A partir deste horário, fica proibido o funcionamento de disques cervejas, lojas de conveniência, inclusive para atendimento delivery. Fica proibido, porque essas lojas de conveniência, esses disques cervejas, têm alimentado através de delivery algumas festas em chácaras que a fiscalização já interceptou. Então, disque cerveja, loja de conveniência, das 8 às 20 horas, de segunda a sexta, sábado das 8 às 18. Após esse horário, proibido o funcionamento, inclusive delivery, loja de conveniência e disque cerveja. Outro detalhe, vale para bar, restaurante, loja de conveniência, disque cerveja, vale para todo estabelecimento comercial. Quero pegar aqui. Fica proibido, eu vou ler o texto do decreto para não ter problema, fica proibido o consumo de bebida alcoólica e a aglomeração de pessoas nas calçadas ou proximidades dos estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, lojas de conveniência e disque cervejas similares. Fica proibida a aglomeração e o uso usar bebida alcoólica em frente a estes locais, o consumo de bebida alcoólica em frente a estes locais. Preste atenção, se a pessoa fizer o consumo de bebida alcoólica e a aglomeração de pessoas em pátios de postos de combustíveis e proximidades dos estabelecimentos comerciais ficam proibidos, como eu falei, independente do horário, acarretando as penalidades desse decreto às pessoas, evidentemente, e aos proprietários dos estabelecimentos. Então, tomem cuidado os proprietários do estabelecimento, porque essas medidas vão pegar os proprietários do estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento e também, evidentemente, as pessoas que transgredirem as regras. Bom, em relação a serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, bares, etc., fica proibido o uso de mesas na calçada, como eu disse, fica proibido o serviço de música ao vivo, DJ, telão e outras formas de música ao vivo, né? Basicamente, em relação a isso, acho que eu lembrei tudo. Exatamente. Então, em relação aos bares e restaurantes algumas pessoas, muitas pessoas na rede social ficaram revoltadas com as imagens desse final de semana, por isso que nós estamos fazendo algumas ações. Nós fizemos esse decreto hoje, gente. Eu quero dizer, se continuar qualquer problema em relação a isso, nós vamos tomar medidas mais drásticas, como fechamento e paralisação de atividades. Então a gente deixa bem claro isso, né? Neste primeiro momento não vamos paralisar as atividades, vamos colocar todas essas regras rígidas, né? Toda a responsabilidade civil e criminal, civil é a multa, criminal são os crimes do artigo 131 e 268. Responsabilizado o dono do estabelecimento, o gerente e os clientes também. E outra coisa, a empresa que for multada, a bar, a lanchonete, enfim, que for multado e reincidir, ou seja, continuar transgredindo os decretos, terá suspensão imediata da atividade por 15 dias. Então, o estabelecimento que foi multado e que foi reincidido, ou seja, continuou fazendo a coisa errada, será suspensa a atividade por 15 dias. Após esse prazo, se a empresa voltar a transgredir, será paralisada totalmente a atividade. Será interditada a empresa que reincidir novamente. Então, no primeiro momento, a aplicação de multas, e como vocês viram ontem, neste caso, lá da praça, daquele bar na praça, foi R$75 mil de multa. Se ele repetir, e vale para todos os demais, suspensão da atividade por 15 dias, e após esse prazo, se continuar transgredindo, interdição total das atividades.
Além do que, a responsabilização, então, fora a multa, criminalmente, pelo dono, gerente e clientes. Em relação à multa, algumas pessoas perguntaram, e essas multas vão para onde? Essas multas são aplicadas pela prefeitura, então este estabelecimento comercial multado, ele fica devendo para a prefeitura, da mesma forma que o IPTU, que o ISS, que outro imposto. Se ele não pagar, a empresa fica sem a possibilidade de renovar os seus alvarás e a prefeitura executa judicialmente. Agora, a parte criminal, aí é Polícia Civil e o Ministério Público que podem fazer a responsabilização criminal. Lembrando também que muitas pessoas estão usando máscaras, parabéns para quem está usando máscara, é importante, é fundamental. Eu não estou usando aqui porque eu estou aqui na minha casa, sozinho aqui, então claro que não usarei a máscara, mas saindo de casa, obrigatório o uso de máscara. Nós tínhamos determinado isso em Maringá e agora é uma lei estadual, gente, é uma lei que vale para o Paraná todo. Então a gente lembra as pessoas que se não usar a máscara, a lei estadual estabelece multa de R$ 106 a R$ 500, R$ 106 a R$ 500 para a pessoa física que não estiver usando, e para a pessoa jurídica, R$ 2.000 a R$ 12.000. Essas são regras da lei estadual. E como eu disse, nós estabelecemos no decreto para não ter dúvida. É o seu artigo 10, o penúltimo artigo, o quê? Os autos relativos às medidas administrativas impostas pelo descumprimento aos decretos serão encaminhados à autoridade policial, ao Ministério Público, denunciando o proprietário, gerente e clientes, a fim de que possam ser apurada a responsabilidade penal dos artigos 131 e 268. Essas são as medidas restritivas do decreto 690, que entra em vigor a partir de amanhã. Eu tenho certeza que as pessoas de bem vão atender, vão cumprir, como muitos outros estão cumprindo. E nós vamos acompanhando a situação, monitorando com todas as informações. Como eu disse, o nosso boletim epidemiológico, ele nos dá uma série de segurança para esses movimentos de abertura. Porém, todos estão, acho que muito claros em relação à nossa posição de que em qualquer risco ao aumento dos casos e a taxa de ocupação de leitos de UTI, se ela exceder demais, nós podemos aplicar até o lockdown, se for necessário. Sobre a taxa de comprometimento, ela estava em 55%, aproximadamente 55% dos leitos de UTI. Isso vale para geral, gente, não é só do Covid. Aqui nós pegamos todos, porque se a pessoa precisar procurar uma UTI em Maringá, pode ser pelo Covid, mas pode ser por um acidente, pode ser por uma cirurgia, pode ser por um infarto, pode ser por um AVC. Então a gente contabiliza todas as vagas. Hoje em Maringá, as UTIs adulto estão aí na faixa de 55% ocupadas. À medida que isso aumentar e qualquer possibilidade de risco, nós aplicaremos então outras restrições e até fechamento de atividades. Acho que eram essas informações que eu passaria para vocês. De um modo geral, eu quero agradecer, continuo agradecendo as manifestações de apoio, muitas pessoas sempre apoiando, referendando e defendendo a aplicação dessas multas. Tudo isso está sendo feito de forma técnica desde o primeiro momento, gente, desde o dia 18 de março, quando Maringá foi pioneira no Brasil. A primeira cidade a fechar foi Maringá. Nós saímos na frente do Brasil. Desde aquele momento, nós sempre decidimos nossas ações com orientação técnica. E isso tem permitido, graças a Deus, ao longo desses 60 dias, 2 meses, estarmos nessa situação em Maringá.
o que permite avançar, mas com a colaboração de todos. Porque se as pessoas não colaborarem, se alguns empresários não colaborarem, o que vai acontecer? Nós vamos ter que fechar estabelecimento, parar atividades. Isso nós faremos se for necessário. Dou essa segurança aí para vocês, dou essa tranquilidade para todos que estamos atentos e cumprindo aí a todo momento. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a participação, né? Hoje aí, mais de 14 mil pessoas ao vivo agora aqui no Facebook, 14.100, 3.868 aqui no Instagram. Eu peço desculpas por quem está acompanhando pelo Instagram, porque na realidade eu estou fazendo aqui com os dois celulares, então eu estou olhando aqui para o Facebook e não olho para o Instagram. Mas é uma forma de atingir o maior número de pessoas para prestar mais informações. E convido vocês a continuarem apoiando esta causa do combate ao coronavírus. Ela não tem lado, não tem nada que não seja a união de todos, o diálogo, o entendimento e o bom senso. Dessa forma, gente, com todo mundo colaborando, nós vamos sair rapidamente dessa situação com o menor número de pessoas envolvidas. Agradeço de coração todas as manifestações favoráveis. Quero agradecer, eu recebo muitas mensagens com muitas orações. Quero agradecer os pastores que têm feito as orações por nós, muitos pastores, muitas pastoras. Quero agradecer padres da mesma forma, enfim, todos que têm manifestado essas orações e a proteção para que a prefeitura, com as bênçãos de Deus, possa fazer a administração deste momento difícil que o mundo passa e o mais rapidamente possível nós voltarmos à normalidade. Depende de todos. Se cada um fazer a sua parte, gente, nós vamos conseguir. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelas informações. Este decreto que eu acabei de falar para vocês é o decreto 690. Ele está sendo publicado no órgão oficial nos próximos minutos. Nós terminamos ele 10 minutos antes de chegar para a live. Passamos o dia todo debatendo, estudando, né, com a nossa equipe, os nossos secretários. Eu quero agradecer muito a nossa equipe, todos os nossos secretários, os nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho. Quero agradecer os profissionais sempre fundamentais, que são os profissionais da linha de frente no combate ao Covid, seguranças, guardas municipais, polícia militar, polícia civil, os nossos valorosos servidores da saúde, né, tão importantes em todos os momentos e nesse muito mais ainda, porque precisamos de vocês e terão sempre a nossa valorização e o nosso reconhecimento. Gente, juntos todos nós vamos vencer o Covid. Um grande abraço, boa noite e até uma próxima oportunidade.